Gente, é um prazer estar aqui fazendo essa live para vocês. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de fazer esse tipo de interação, de disseminar o conhecimento. Tá no meu sangue, tá no meu jeito de ser, né? Eu acho que a gente tem que ser assim. Bom, o motivo dessa live é porque a gente recebe muitas questões, né, muitas dúvidas, né, das pessoas que seguem a gente, né, principalmente dos mais novos, né, os engenheiros mais novos ou recém-formados ou com pouco tempo de formação, e também as pessoas que ainda estão na faculdade, né, que ainda estão estudando e já estão se interessando pela área de estruturas, né. Então recebo muitos questionamentos, muitas dúvidas com relação a não só as questões técnicas, né, como a questão de propriamente ser um engenheiro de estruturas, como começar a carreira. Bom, nós vamos abranger de forma até resumida um pouco disso tudo, tá? Eu fiz uma colinha aqui, alguns tópicos, quem viu aí os meus stories deve ter percebido, né, que eu coloquei aí alguns tópicos para a gente falar. Bom, então em função de eu querer falar também para aquele profissional que está lá na faculdade ainda, né, eu fiz um apanhado assim um pouco resumido de alguns assuntos. Então eu vou começar falando de como ser um engenheiro de estrutura, né, das diretrizes para ser um engenheiro de estrutura, dos passos, já contemplando desde a faculdade, desde quando o aluno está lá, né, tendo contato com seus primeiras disciplinas, tendo contato com a profissão, né. Bom, então falar da faculdade, né, o início da formação do engenheiro tem muitas disciplinas, né, com as quais a gente tem contato, né, e logicamente com o passar do tempo, com o contato com as disciplinas, a gente vai se identificando com algum assunto, né, a gente, por exemplo, eu mesmo me identifiquei muito cedo, né, rapidamente com a área de estruturas, assim quando comecei a ter contato com as disciplinas direcionadas na cálculo, né, análise estrutural, disciplinas de concreto. Então ali eu já sabia e já me posicionei, né, para ser engenheiro e fui me dedicando, né, muito às disciplinas específicas e logicamente estudando todas as disciplinas que são da grade, a gente tem que passar de ano, né, mas dedicando mais às disciplinas que são relacionadas àquilo que a gente gosta, né. Bom, uma das disciplinas que eu acho mais importante no curso de engenharia, não sei se vocês concordam, depois vocês falem para mim se vocês concordam, né? Eu gosto de sempre falar isso para os mais novos, principalmente aqueles que estão lá na faculdade. Uma das disciplinas que eu acho mais importante no curso de engenharia é a resistência dos materiais, né? Principalmente aí, diretamente ligada a gente da área de estruturas. Lá a gente vai ter os primeiros contatos com o comportamento dos materiais, das peças, né? A gente estuda lá as flexões puras, né? Cisalhamento, torção, modo de elasticidade, são conceitos importantíssimos, né? Que a gente pega e traz, né, para as próximas disciplinas subsequentes e para a vida profissional no dia a dia. A gente usa muito esses conceitos simples. Eu falo que as coisas têm que ser resolvidas de forma simples, né? Porque isso mostra que a gente tem os conceitos bem firmados na cabeça, né? Vamos lá. Eu fiz uns slides aqui para colocar, mas depois eu vejo aqui como que coloca, para acompanhar aqui os tópicos. Mas os tópicos são aqueles, né, dos quais nós já falamos lá. Bom, como está o ensino de engenharia nas faculdades, né? O que vocês acham, né? Algum de vocês ainda está estudando ou está já recém-formado? Como é que foi o seu curso, né? O que você achou do curso de engenharia no nível de
dificuldade, vamos dizer assim, de aprendizado, né? Eu acho que as faculdades, a gente tem que estar sempre, né, pensando e fazendo atualização, né, das metodologias de ensino e do conteúdo também, para que ela esteja de acordo e forme um profissional adequado com o que o mercado exige, né? Não é raro a gente conversar com engenheiros recém-formados e muitos parecem que não tem uma base assim, mínima, né, dos conceitos que deveriam ter para exercer a engenharia civil e quanto menos a engenharia de estruturas, né? Então eu acho que na fase lá da faculdade, o profissional ele tem que procurar entender de tudo que está sendo explicado e estudar a mais, né? Hoje está muito fácil, né, estudar e aprender com diversos cursos e vídeos que você tem acesso hoje na internet, que antes não tinha, né? A gente não tinha nada disso. Na minha geração, quando nós formamos, estudávamos, a gente não tinha essa facilidade, vamos dizer assim, né, de obter informação, né? Hoje as informações estão na palma da mão de todo mundo hoje tem um smartphone, né, e consegue aí fazer as suas pesquisas e buscar as informações. Vamos lá. Então, dentro desse contexto, já que eu estou falando no início da faculdade, dos cursos de engenharia, da formação, como é apresentado, as metodologias, vocês acham que o engenheiro recém-formado, ele sai da faculdade pronto para fazer um projeto estrutural? O que vocês acham? Respondem para mim. Fala sim ou não aí nos seus comentários. Aliás, nos comentários vocês podem deixar aí na caixa de mensagem, que depois eu vou responder, ok? Então, o que vocês acham que se um engenheiro recém-formado, ele sai da faculdade pronto para fazer um projeto estrutural? Eu me arrisco a dizer com toda certeza que não, né? Eu acho que ele sai preparado assim, para fazer uns cálculos mais simples, né? Ele aprende lá isoladamente a calcular as peças, né? Com a viga, calcular um pilar isolado, né? Que é como isso é ensinado na faculdade, né? E depois, dependendo de como esse conteúdo é apresentado e como esse conteúdo é linkado às peças, depois se tiver uma disciplina que faz um projeto, né, e une todas essas peças, como é que posiciona, a questão de concepção estrutural, eu não vejo isso ser ensinado, né, nas faculdades. Eu fui professor por 12 anos na universidade aqui da região, e a gente tinha que seguir uma sequência, né, a ementa do curso, com disciplinas, mas eu sempre procurei levar para dentro de sala toda a experiência que eu tenho aqui lá de fora, né, dentro da minha empresa, com o escritório, fazendo trabalhos, atendendo cliente. Então essa é uma outra abordagem interessante, né, que eu até esqueci de falar anteriormente, né. Eu acho que, inclusive, que os professores, seria ideal, né, que professores de engenharia, de curso de engenharia, fossem atuantes, né, mesmo assim na vida profissional aqui fora e não só a vida acadêmica, porque leva para dentro de sala, né, todos esses exemplos e conceitos que são importantes do trabalho em si, da profissão, exercendo a profissão que a gente realmente aprende, né? Bom, o que fazer para seguir uma carreira de engenharia de estruturas, né? Então são os primeiros passos, né? Então para isso, eu queria colocar aqui para vocês, por exemplo, a formação contínua, né? Todo mundo sabe, acho que essa informação sim é mais do que babada, né, batida, né, falada por todo mundo. A formação contínua e complementar, né? A gente não pode parar de estudar enquanto você quiser ser
um profissional estiver trabalhando na área. E não só as questões de profissionais, vamos dizer assim, né? Você não tem que estudar somente a engenharia, no caso você trabalha com engenharia de estruturas, tem que estudar somente a engenharia de estruturas, né? O que é muito importante para você ter um sucesso profissional, abrir portas, abranger o seu trabalho, né? São todas aquelas questões que a gente não aprende na faculdade, não é ensinado isso no curso de engenharia civil, né? Você tem que aprender, o engenheiro tem que aprender gestão, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, marketing, contratos, precificação, etc., né? Isso tudo faz parte do desenvolvimento da sua carreira profissional, né? Então tem que trazer toda essa bagagem e ampliar essa bagagem de conceitos na área de engenharia de estruturas, né? Na área de engenharia, né? Que você está sendo um profissional de engenharia, fornecendo serviço para o seu cliente, mas também você tem que aprender todas essas questões que eu falei, porque isso faz parte, não tem como desvincular e não tem como ter sucesso se você não aprender, buscar aprendizado nesses setores, né? O que vocês acham? Vocês concordam aí comigo? Eu acho isso fundamental para o desenvolvimento da carreira, você ter sucesso no desenvolvimento da carreira, né? Um profissional que tem poucos conhecimentos técnicos e muito conhecimento de marketing, saber se vender, relacionar, né? Ele vai ser mais bem sucedido do que aquele que é muito bom tecnicamente, mas não tem todas essas outras habilidades, né, vamos dizer assim, certo? Bom, fundamental também, eu acho não, tenho certeza, é fundamental, mais uma das diretrizes para ser um bom profissional de engenharia de estruturas, né, para seguir a carreira. Então, estou pegando todo esse contexto desde lá de trás, como eu falei, né, o aluno lá na faculdade, né, as disciplinas que eu acho importante, toda essa formação adicional que eu acho importante, eu acabei de dizer, né, e a formação dele durante a faculdade, a formação dele externa à faculdade, né? Então, dentro de sala de aula, ele vai aprender lá os conceitos, as partes teóricas, e onde é que ele vai aprender na prática? É no estágio, né? Então, é fundamental fazer estágio, quanto mais cedo, melhor, né? Para a engenharia de estruturas, aqui no escritório, eu sempre pego e abro vagas para profissionais, para alunos, né, que já tenham visto pelo menos a disciplina de concreto 1, né, porque senão fica muito perdido aqui e não consegue ensinar a gente. Então, sem dúvida, gente, sem dúvida, fazer um estágio é fundamental para você aprender de fato, né, como é que é a engenharia de estrutura. Você está dentro do ambiente, está dentro de um escritório de engenharia de estrutura, se você é aquilo que você quer aprender e consegue aquela colocação, né, consegue uma oportunidade de fazer um estágio no escritório de engenharia de estrutura, você vai estar ali naquele ambiente, entendendo como funciona, né, entendendo como funciona a contratação dos trabalhos, participando, logicamente, ajudando, fazendo uns detalhes, alguns desenhos, aprendendo a utilizar as ferramentas, os softwares. É assim que a gente faz aqui no escritório, né? Tem toda a parte de um treinamento que eu faço aqui com os estagiários que entram no escritório, né? Eles começam fazendo, tem 3 etapas de treinamento, né? E depois de algum tempo eles já estão assim bem desenvolvidos para poder ajudar a gente nas questões do trabalho aqui. E muitos dos meus estagiários que ficaram aqui, cumpriram um tempo de estágio, depois eles ficam um tempo aqui como colaborador, certo? E realmente aprendem muito. Aquele que tem interesse e está dentro de um ambiente onde se pratica aquilo que quer aprender, ele tiver vontade, ele vai aprender mesmo, né? Vai aprender mesmo. Tem muito aluno aqui na live. Se algum de vocês é aluno aí, levanta a mãozinha aí, só para eu saber, né, se estou falando para o público certo, né? Eu quis atrair também esse público que está no início aí da vida
profissional, né, desde a faculdade ou até algum profissional com pouco tempo de formação. Bom, estou seguindo aqui, tá, gente, o roteiro que eu passei até para vocês. Tem algumas perguntas aqui do Alexandre, depois eu respondo, tá, Alexandre? Depois eu vou responder as perguntas. Bom, seguindo aqui a nossa sequência de alguns critérios que eu separei, né, para a gente fazer, para a gente mostrar para vocês as diretrizes importantes para ser um engenheiro de estruturas. E na sequência aqui eu quero comentar sobre alguns livros, né, bibliografia é muito importante, certo? Bibliografia, todo mundo sabe que é muito importante, né? E mais uma facilidade que, né, as pessoas hoje têm de encontrar informação tanto na internet quanto uma variedade muito grande de bibliografia, né, de livros de autores muito bons, né? Sempre está tendo aí novos lançamentos de livros, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros, mas há algum tempo eu fiz uns stories, está até lá no destaque do meu perfil, depois vocês entram lá, eu postei, eu tirei a foto de uma grande maioria dos livros que eu tenho aqui na minha biblioteca. Vou mostrar alguns para vocês aqui rapidamente, né? Não dá para mostrar todos, mas alguns de cada setor, por exemplo, né? Eu gosto muito desse livro aqui, livro de concreto do professor Schust. É um livro muito bom, muito didático, né? Abrange o profissional, atende tanto o profissional que já está trabalhando, né? E atende também aos alunos, né? Pessoa que está estudando, aprendendo lá com a engenharia. Isso. Bom, dentro da área de patologia, depois eu vou falar também de patologia, do mercado de patologia, né? Repare, eu gosto muito desse livro, né? Esse livro é um livro muito bom, já é um livro, já tem alguns anos, né? Eu não sei se consegue achar, mas um livro bem abrangente, com muita informação para quem gosta e quer trabalhar com essa área. Eu vou falar um pouco mais também sobre isso, como eu falei. Esse livro aqui do Ali Kimura, né, é um livro de informática, estudo aplicado ao concreto armado, um livro que trata de concepção, de conceitos importantes, né? Achei esse livro aqui muito bom, tá? Ele aplica as questões de informática, né? Ele até usa aí alguns exemplos do software do TQS e aliado com essas informações técnicas que é muito, muito importante. Vou falar sobre a contenção, estão me perguntando aqui, eu vou falar sobre contenções. Bom, outro livro de concepção, eu gosto muito desse livro aqui, do Opanam, né? Também um livro muito legal. Eu gosto de livros que tenham conceitos, explica as coisas, né, bem definidas, que eu acho que também, gente, não sei se vocês concordam, né, se tiver algum engenheiro mais experiente assistindo a live, eu posso concordar, as pessoas estão perdendo a sensibilidade, né, os conceitos são importantíssimos para a engenharia de estruturas, né? Eu vou falar sobre isso também. Outro livro de concreto, esse aqui é bem mais antigo, é um livro da época que eu estudava, é do Susequinde, né? José Carlos Susequinde, ele foi o calculista do Niemeyer, né? Já projetou estruturas muito complexas. Esse livro, infelizmente, não atualizou, está na norma antiga, a norma lá de 1979, 80, mas é um livro fantástico, né? Esse aqui é o volume 1, tem volume 1, volume 2, né? Outro livro de concreto, do José Milton Araújo, também é uma coleção de 5 livros, se não me engano, eu também tenho ela aqui, né? Um livro muito bom, são 5 volumes, e trata, eu gosto desses livros que tem volumes tratados, né? Que ele trata de todas as partes, né? Pilar, viga, fundação, contenção, e alguns assuntos especiais, como punção, torção, né? Esses livros que são tratados, eles falam sobre isso. Esse também é bem antigo, né? Concreto Armado, uma coleção de 5 volumes, na Décio Moreira da Rocha, muito bom, né? Mas antigo, baseado na norma antiga, né? Eu estudei muito por esses livros aqui. São livros, como eu estou falando, repetindo, trazem conceitos importantes, né? Da realidade e da época, né? Esses livros mais antigos, da época que não existia softwares, né? Pelo menos não tinha com essa facilidade de desenvolvimento que está hoje, né? Então, os conceitos são bem
embasados, né, nas teorias, e a gente aprende mesmo a fazer o cálculo manual. Isso serve, quem aprendeu dessa época, quando eu aprendi, isso serve para a gente respaldar todas as soluções que você recebe do software. Eu vou falar um pouquinho sobre o software mais para frente. Esse livro, da área de fundação, tem vários livros, como eu falei, né? Depois vocês veem lá nos destaques do meu story, tem lá a maioria dos meus livros. Esse livro de fundação e contenção, né? Aí me pediu para falar de contenção. Tem esse livro e eu tenho também mais alguns outros importantes, muito bons sobre contenção, mas está longe aqui do meu alcance. Esse livro aqui é muito bom, tá? Muito didático e bem informativo. Bom, na área de proteção, concreto protendido, eu acho esse livro aqui excelente, também um livro mais velho, mas trata de forma assim absoluta e muito clareza essa questão de projeto de laje protendida, né? Que também a proteção é um assunto que já está aí com bastante disseminação, né? E esse também de laje protendida, também esse aqui é uma apostila, né, desenvolvida pela Belgo, né, que agora é a ArcelorMittal, né, que tem as informações muito importantes, um manual, né, muito importante mesmo, né. Bom, então esses aqui são alguns livros que eu queria mostrar. Como eu falei, tem muitos livros, né? Se alguém tem alguma outra dica aí, né, pode comentar aqui com a gente. Repetindo, gente, vocês podem fazer as perguntas aí, né, na caixinha aí de perguntas, que depois eu revejo a live e vou responder com cada um de vocês, tá? Faço questão de responder, eu fico à disposição, já falo aqui que eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo no direct, passar o WhatsApp, eu sempre atendo todo mundo e respondo, né? Faço questão, gosto, como disse no início, né, de interagir, de disseminar conhecimento, de passar conhecimento para aqueles que precisam. Bom, então seguindo aqui as diretrizes, deixa eu ver a minha colinha aqui, falei sobre os livros, vou falar sobre normas, né? Então a gente que trabalha na técnica, engenheiro, a gente tem que seguir, né, as normas, né? As normas são as receitas de bolo que protegem a gente, deixa a gente respaldado naquilo que a gente está fazendo, né? Então, a engenharia de estruturas, como qualquer outra atividade técnica, ela é embasada em várias normativas, né? E algumas normas são de extrema importância para nós. A norma mãe, né, de estruturas de concreto é a 6118, que está na versão 2014, essa norma já está em revisão, tá? Rapidamente já vai vir uma nova versão, acho que já estava no fim da revisão, certo? Então a 6118 é a norma mãe dos projetos de estrutura de concreto armado e procedimento, né? Então que é a 6118, nós temos também a 6120, né, que é a norma de cargas, né? São essa norma que estabelece para a gente como que a gente trata a questão de inserir carregamentos nas estruturas, né? Carregamento de cargas acidental, né? Carga permanente, carga variável, né? Vocês já sabem disso, então a 6120 é a norma de carregamento. Norma de ações de segurança 8681, norma importantíssima, né? Ela que trata aí de como a gente lida com essas cargas e faz as combinações das ações, né, para inserir nas estruturas, né? Claro que o software faz isso de forma não faz isso de forma automática, mas você tem que entender até para criar novas combinações, né, e fazer alguma alteração que seja necessária, né? Norma de vento, né, também está em revisão, nós temos hoje a norma 6123 de 1988, então essa norma já está realmente bem defasada, bem antiga, ela está em revisão e posteriormente, aí, eu acho que em breve também nós teremos, no próximo ano, talvez já a revisão dessa norma aí publicada para a gente. Norma de fundação 6122 de 2019, né, também é uma norma importante. A gente da área de estruturas,
engenheiro de estrutura, a gente também projeta fundações, né? Principalmente no que diz respeito às peças estruturais, né? A fundação, a sapata, o bloco sob estaca, um radier, né? A viga ali de coroamento, né? Então são as peças estruturais, isso fica a cargo do projetista. Inevitavelmente a gente aprende e deve aprender, eu por exemplo sei bastante, de estudar um pouco da área de geotecnia, né? Da parte geométrica das fundações e não da parte de calcular os elementos estruturais, né? Mas eu sei assim uma quantidade que é satisfatória para a gente interagir bem nesse âmbito aí das fundações e conversar bem também com o engenheiro geotécnico, né, de fundações. Hoje, né, a engenharia está bem desenvolvida e cada um está no seu ramo e é importante a gente divide responsabilidade, certo? A gente divide responsabilidade. Os projetos menores a gente faz o projeto estrutural e chega com as cargas ali na fundação e a gente também calcula as fundações, projeta a geometria das fundações e calcula as fundações. Mas para edifícios mais altos, edificações complexas, é bem comum, né? A gente faz aqui no escritório, a gente gera o mapa de carga e depois aquele mapa de carga é transferido, né? Em parceria, o mapa de carga junto com o relatório de sondagem para o engenheiro geotécnico estudar ali a solução de fundação, né? Então vai ser estaca, que tipo de estaca, qual o diâmetro, profundidade, armação. O engenheiro geotécnico ele volta para a gente com uma planta geométrica, né, de como vai ser a fundação e você projeta, você engenheiro calculista, projeta as peças de estrutura, né, dali para cima, né. Em muitas situações, como eu falei, projetos menores, assim, quem tem um pouco mais de conhecimento também já faz tudo, né? Eu faço bastante aqui, mas gosto também de dividir essa responsabilidade e transferir para o engenheiro de geotecnia. Isso é bastante dialogado, conversado com o cliente, principalmente um cliente de construtora, incorporadora, né? Isso é bastante conversado. E a norma, ainda no contexto de normas, a norma de execução, isso aí para os engenheiros que executam as obras, né, executam os projetos que a gente faz, né, tem a norma de execução que é 14931 de 2004, né, que também, logicamente, tem que ser bastante entendida aí pelos engenheiros que estão executando. E a gente engenheiro de estrutura, eu pelo menos, né, eu gosto de ir em obra, eu vou muito em obra para esclarecer alguma dúvida, né, alguma interferência, resolver algum problema, né, e sempre, né, que me é solicitado e também voluntariamente, porque eu gosto de ir e tirar foto, eu gosto de fazer um álbum de foto dos projetos, né, abrangendo lá a parte da fundação, início da obra, meio da obra, depois o final, a obra acabada. É bem interessante, é bem legal a gente ver o que a gente projetou ser construído, né, e chegar até o final, né? Mas executar obra, isso eu não faço, né? Eu não sei se tem engenheiros que gostam, né, de projetar e executar, né? Aqui no escritório a gente trabalha, eu sempre trabalhei com a área de projetos, né, consultoria e projetos na área na área de estruturas, né? Faço também projetos de reforço, recuperação de estruturas e alguns laudos, né, vistoria, assim, mas sempre direcionado à área de estruturas, né? Eu não abranjo muito, por exemplo, perícia, eu não faço perícia, né, não trabalho no âmbito jurídico, não, eu só faço, né, algum trabalho de assistente técnico, vamos dizer assim, né? Bom, então falei, né, dos livros, falei das normas, mas deixa eu pegar minha colinha aqui, seguindo aí nas diretrizes para ser um bom engenheiro de estruturas, para seguir a carreira. Vamos falar agora então dos softwares, né? Estou de olho no tempo aqui porque eu comecei um pouco antes, uns 5 minutos antes, né? E eu não quero me alongar muito e nem chegar bem perto assim do tempo limite. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando aí da live, né? Volto a repetir que vocês podem deixar aí perguntas que depois eu vou responder, tá? Pode perguntar aí, deixar na caixinha
nos comentários, na caixa de perguntas aí, que depois nós vamos responder para vocês. Né? Aproveita aí, quem tiver oportunidade, manda aí para algum colega aí a live, manda no aviãozinho aí para a gente interagir mais aqui. Bom, então agora eu vou falar dos softwares, né? Dos softwares disponíveis hoje que nós temos para a área de engenharia de estrutura. Temos software hoje para todas as áreas técnicas, né? E principalmente para a área de estruturas, né? Nós temos também bastante software. Os mais famosos e conhecidos, né? Principalmente aqui para nós aqui brasileiros, né? A gente tem aí o Eberic, né? Da AutoCAD, o TQS, o CIPCAD, temos o SAP 2000, né? Que é um excelente software de análise e montagem de estruturas. Da mesma família, né? O SAP é da CSI, tem o ETABS, né? Que é um software que eu acho que é muito bom, né? Eu não sei mexer, mas conheço alguma coisa assim, já vi, já procurei pesquisar. Eu gosto de pesquisar, entender, né, do que existe lá fora. Temos aí o Tecla também, que é um excelente software, né, para trabalhar principalmente com estrutura metálica, né? Quem gosta de estrutura metálica. Eu trabalho só com estrutura de concreto, tá, gente? Concreto armado, protendido, pré-moldados, né? Tudo que envolve concreto, né? E alguma coisa de alvenaria estrutural, né? Eu já fiz alguns trabalhos de alvenaria estrutural. Temos o C Engineer, também é um software americano, não sei, estrangeiro, não sei se ele é americano. Tem o Robot, né? Da Autodesk, né? E tem aí os softwares mais simples, né, e gratuitos que todo mundo deve conhecer, o F2, o PCalc. Esse F2 é um excelente, né, software, uma mão na roda para a gente fazer um cálculozinho rápido, né, e fazer uma análise, né, é muito bom. Eu tenho certeza que todo mundo aí sabe mexer no F2, né? Quem sabe mexer no F2 aí, né? Levanta a mãozinha para mim aí. Tenho certeza que todo mundo aí, na fase da faculdade, né, se tiver algum aluno aí ou profissional recém-formado, todo mundo já aprendeu a trabalhar com F2. E tem o software também americano, que esse eu possuo, eu tenho a licença dele, que é o Adapt, né? Um software bastante famoso mundialmente no que diz respeito a cálculo e análise de estruturas protendidas, né? Vigas e lajes protendidas, né? E já tem algum tempo, desde 2010 ou 2012, que eu passei assim, a estudar assim, maciçamente e com muita perseguição mesmo, a parte de concreto protendido, que eu não tinha domínio, né? Então de lá para cá eu fiz diversos cursos, viajei, comprei software, né? Interajo bastante com essa parte de concreto protendido, né? E tá aí, né, na porta, né, como eu falei anteriormente no vídeo, eu falei que concreto protendido agora está bastante atual. Hoje os arquitetos, né, as arquiteturas estão cada vez mais ousadas, né, e as soluções estão se passando, né, por peças mais esbeltas, vãos grandes, né, e a proteção resolve bastante essas questões aí, esses problemas, né. Tá, o software, gente, o que eu quis dizer, desde o início eu estava falando que eu ia comentar sobre software. Todos esses softwares, né, o software bom, né, já adiantando, vocês também já devem ter escutado isso, o software bom é aquele que você aprende e domina, conhece os conceitos dele, né, sabe trabalhar nas ferramentas, sabe aonde buscar as respostas e aonde fazer as correções e intervenções. Esse aqui é o software bom, né? Porque todos esses softwares que eu falei aqui, né, nenhum dos softwares eles são completos, nenhum é completo. Um, às vezes, tem bem mais recursos que o outro, ou tem recursos semelhantes, ou até mesmo o recurso semelhante é melhor nesse do que nesse, né? Mas a gente vai lidando com a ferramenta que você tem e fazendo adaptações até utilizando a ferramenta que você conhece. Bom, resumindo, o que eu quero dizer é que os softwares é inevitável que você aprenda e tenha domínio, não tem como trabalhar profissionalmente sem ter uma ferramenta, um software de análise estrutural, de projeto, para conferir rapidez, né, no seu trabalho, possibilitar você fazer diversos modelos, né, opções para apresentar para o cliente e chegar num melhor resultado.
Mas entenda que um software é um excelente fazedor de conta. Tá? Não esqueçam disso, que o engenheiro é imprescindível, o que você tem aqui é fundamental, é o que importa, né? Por isso que eu venho falando sempre dos conceitos de engenharia, entender o comportamento da estrutura, entender de concepção estrutural é muito importante, né? É extremamente importante. Né? Senão, manipular um software sem entender os conceitos, sem estar preparado para lidar com essa problemática da engenharia de estrutura, que é um quebra-cabeça, um software se torna um verdadeiro perigo, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, né? Levanta a mão aí para mim aí, dá um joinha aí quem concorda, né? Quem discorda também não tem problema, mas eu sempre tive essa visão, sempre comentei isso dentro de sala de aula, quando eu dava aula lá na faculdade, né? Que é importante para os alunos aprenderem ali o que a gente estava passando, né? Os conceitos da engenharia de estrutura, os procedimentos, análise, né? Por que disso, por que daquilo, né? Então isso tem que ser feito de forma clara, e aquele que domina bem a engenharia, os conceitos, o comportamento da engenharia de estrutura e domina bem um software, ele vai fazer com certeza um bom trabalho. E isso a cada ano, a cada vez que você vai trabalhando, vai fazendo, você vai logicamente desenvolvendo e aprendendo, né? A experiência, ela é fruto do fazer com o tempo, né? Então é inevitável que quem tem mais tempo de profissão, fazendo aquela atividade de forma rotineira, tenha mais embasamentos, né? Tenha conceitos, percepção do que aqueles que estão começando, né? Mas o importante é ter a intenção e seguir em frente, né? Que é, lógico, o tema que eu vou falar agora também, o próximo, né? Que é a necessidade contínua de estudar, continuar estudando, fazendo cursos, né? Participando de eventos, palestras, congressos, né? E eu já perdi a conta de quantos eventos, né? Palestras, congressos, cursos eu já fiz, né? No sistema presencial, já viajei bastante para fazer. E com o tempo para cá, né, foi surgindo com a disseminação na internet, a facilidade de uso da internet por todos, né? Foram surgindo aí, né, muitos cursos online, muita gente ensinando, muita gente propondo ensinar, né? Então é fundamental você continuar estudando, é questão obrigatória, tá? Questão obrigatória. E como eu já falei, acho que já falei sobre isso, estou até repetindo no início aí da live, né? Tá na palma da sua mão aí um celular, você pesquisa e procura e acha o que você quiser a qualquer momento, entendeu? E a gente, antigamente, né? Eu não tive essa facilidade, né? Costumo brincar com o pessoal que assim, nesse respeito os mais velhos, porque a gente formou sem o Google, né? Não tinha internet, não tinha celular, né? Acesso à bibliografia era extremamente complicada, né? A gente assinava às vezes alguma revista técnica, né? E é muito bom, né? Você vai fazer com quem, né? Procura saber aí as informações as informações dessa pessoa que está se propondo te ensinar aquela habilidade que você está querendo aprender, né? Qual a experiência que ela tem, enfim, né? É importante você fazer sempre, mais uma vez, né, eu era professor da sala de aula, professor de faculdade, mas sempre tive o meu escritório, sempre atuei aqui como engenheiro de estrutura na minha empresa. Meu foco sempre foi aqui, mas eu sempre gostei, eu tive essa veia assim de ensinar, então eu sempre estive lá na faculdade com poucas aulas, né? Eu ministrava o curso as cadeiras de engenharia de concreto armado e patologias do concreto, somente, e sempre aqui tocando minha atividade como profissional, né? Depois eu cansei um pouco da área de dar aula na faculdade, né?
A dar aula em si não é o problema é tudo que vem junto, né, que ocupa muito tempo, e eu comecei a ficar muito ocupado no meu escritório e aquilo realmente estava tomando o meu tempo. Então eu decidi parar, né, com a faculdade, né, de dar aula na faculdade, mas uma vez professor, sempre professor. Então eu criei maneiras de fazer e continuar fazendo essa atividade, né, que eu sempre gostei, como eu já comentei, né, e criei alguns cursos presenciais, né, e de um tempo para cá comecei a pensar em fazer cursos online, né, passar esse conhecimento no curso online. Foi o que eu fiz, né, já tenho uns 3 ou 4 anos que eu estou aí fazendo cursos, né. Esse ano eu fiz 3 cursos, consegui, né, me empenhar, desenvolver 3 cursos, né. Então, quem ficar comigo até o final aí, no final eu vou falar um pouco mais do meu curso e vou falar para vocês aí um bônus aí para quem quiser fazer o curso, né, um desconto. Mas só para quem ficar até no final aí, eu vou falar para vocês como é que vocês podem fazer alguns dos meus cursos, quem te interessar, com um bom desconto, tá? Então, seguindo aqui a minha colinha, mais um tópico que eu acho importante, né, e eu acho que isso interessa bastante aí aos profissionais, é o mercado de trabalho, né? Vamos falar sobre o mercado de trabalho de engenharia de estruturas, né? Logicamente, gente, é uma carreira difícil, no meu entender, tá? Se alguém discordar aí pode falar. Alguém tá falando aí que tá travando aí, gente? Acho que para mim aqui tá tudo certo, hein? Comenta aí se tá travando para mais alguém aí, por favor. Tá travando aí, gente? Tá seguindo direitinho aí? Se alguém puder me responder. Voltou normal agora. Ok. Então tá. Tudo ok, né? Posso seguir aqui? Ok. Então tá. Então o mercado de trabalho, na minha opinião, eu sempre achei que é uma carreira difícil de começar sozinho, né? Por quê, gente? Porque no início ninguém te conhece, né? Você não tem portfólio, né? Você não tem o que mostrar, o que você já fez, mostrar a sua experiência, sua habilidade para fazer um projeto estrutural, que é de extrema importância, né, para o cliente, fazer um projeto de uma casa, fazer um projeto de um edifício, uma contenção, né? Então é extremamente importante, são atividade nossa de engenharia, principalmente de engenharia de estrutura, é uma atividade de imensa responsabilidade, né? Então eu acho muito importante para início de carreira, se você conseguir, como eu falei, desde lá em alguns temas para trás aí, se conseguir fazer um estágio, né, dentro do escritório de engenharia de estrutura, você vai se ambientando, né, com aquele ambiente de como é feito os projetos, negociação, né, que o mercado de trabalho é isso, né, ambiente do trabalho, né, precificação, né, valor, como prospectar clientes, como tratar, né, de negócios, fazer contrato, tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? As habilidades que você tem que desenvolver como profissional para dar seguimento à sua vida, né? Senão você não consegue, né? Então eu acho muito importante, se tiver a oportunidade, estar perto de alguém que já faz, entendeu? Fazer trabalhos em parceria, né, para outros escritórios, entendeu? Você vai iniciando a sua vida profissional e, logicamente, você vai conseguindo criar, né, o seu portfólio no final de 1 ano, no final de 2 anos, no final de 3, 5 anos, você já vai pegando experiências e habilidades e até segurança para fazer novos trabalhos, né? Eu tenho certeza que profissionais mais novos têm insegurança, né, de fazer alguns trabalhos, até deixam de pegar ou recusam trabalhos em função da insegurança.
Vocês estão me escutando aí, gente? Travou de novo? Por favor, alguém me dá um joinha aí para eu saber se está funcionando. Porque parou de rolar aqui Para mim o acesso aqui tá normal na internet. Mas, por favor, alguém me fala aí se está funcionando. Vocês estão me ouvindo, escutando bem? Ok, obrigado então. Bom, então, mercado de trabalho é isso, né? Precificação, né? Você aprende tudo aí junto, né? Como eu falei, né? Também é uma tarefa um pouco complicada. O mercado dita um pouco o preço, não o valor. O mercado dita um pouco o preço dos serviços semelhantes ao seu, né? O mercado que eu falo é a sua região, a sua cidade, o seu estado, tal. Eu faço trabalho para o Brasil inteiro, já fiz projetos para vários estados, várias cidades, né? Inclusive atualmente eu estou fazendo projetos para outros estados, né? Então a gente vê assim um pouco diferença dos valores dos projetos praticados, né? Mas você tem que desenvolver toda essa artimanha, todo esse conceito de saber vender o seu trabalho, saber imprimir e identificar valor no seu trabalho, né? Porque tem um enorme valor, né? E um profissional experiente, né? À medida com o tempo que você vai trabalhando, você vai ganhando experiência. O profissional experiente, o trabalho dele com certeza tem que valer mais que um profissional não experiente, porque ele vai agregar valor. O que é agregar valor? Você vai conseguir desenvolver um trabalho muito melhor tecnicamente, logicamente atendendo todas as normas, para você não imprimir nenhum tipo de risco, né, ao trabalho, né, à construção de quem está te contratando. E o que é muito importante, esse agregar valor, é fazer com que esse desenvolvimento, essa estrutura, ela seja bem econômica, mais econômica, gaste menos materiais, menos insumos, até não é só concreto e aço, não, é o processo construtivo. Às vezes uma estrutura pensada de uma forma, ela se torna bem mais barata no processo construtivo, né? Então, um profissional experiente, ele tem a visão de tudo isso, né? Ele já percorreu muitos caminhos, passou por esses aprendizados, né? Então, ele consegue realmente oferecer bastante valor ao cliente. Então, o trabalho dele, ele tem que valer mais, né? Bom, não posso deixar de fora de falar de erros e suas consequências, né? Erros de projeto e suas consequências, né? Então, dentro desse conceito de aprendizado, entender dos conceitos da análise estrutural, do comportamento da estrutura e do conhecimento do software, isso que eu falei anteriormente, isso logicamente vai te levar para fazer um bom trabalho, sem risco, ou ao contrário, né? Se você não tiver o entendimento disso, né? Você vai fazer bobagem, né? Vai fazer besteira na concepção e análise e detalhamento do projeto, que vai logicamente incorrer e resultar em, por exemplo, deformações excessivas, né? Rompimento de peças, desabamentos. Nós temos visto aí, né, bastante acidentes ultimamente, né? Ainda mais hoje com a internet bastante disseminada, todo mundo está na hora com o celular, tira uma foto, posta aí nas redes sociais, todo mundo vê instantaneamente de alguns problemas que acontecem aí. Então, os principais erros de concepção que eu posso comentar com vocês, por exemplo, são as vinculações, né? Vinculações mal pensadas, vinculações equivocadas, né? Engasta onde não pode, considera ali questões que na realidade a estrutura não vai trabalhar daquela forma e a pessoa não sabe analisar aquilo no comportamento da estrutura, na análise que o software resulta para você, a pessoa não sabe analisar aquilo direito, né? Então passa batido. Carregamento é um perigo. Eu já vi diversas vezes e descobri assim, diversas vezes, erros que estavam dando que eram consequência de carregamento errado inserido, né?
Então, se você não tem essa noção de ordem de grandeza, você não consegue entender o comportamento que aconteceu ali. Ué, tem uma coisa errada aqui, isso não era para estar assim. Né? Se você tem um bom conceito, você vai entender. E até para descobrir. Né? Por exemplo, né, você vai lançar lá uma carga, 10 toneladas, por exemplo, uma carga concentrada ou distribuída, e por acidente você digita 100, bate o 0 duas vezes, o teclado está com problema, e entra 100. Né? Você não vê, você não percebe. Mas se você tiver essa maldade de entender o funcionamento, na hora que você processa a estrutura no software e vai analisar o resultado, você vai ver um comportamento inadequado ali, você vai entender na hora e vai procurar buscar as informações. Né? Isso acontece muito, tá, gente? Isso acontece muito. Então, né, eu falei aí de vinculações, lançamentos errados de cargas, visão equivocada do comportamento estrutural proposto e etc. Né? Consequentemente, essas outras questões. Bom, vou falar aqui também de um assunto, né, que faz parte aí do tema que eu propus para vocês, das diretrizes para ser um engenheiro de estrutura, é a questão de reforço estrutural, né, ou recuperação estrutural. São temas que estão intimamente ligados com o engenheiro de estrutura. Você pode não querer mexer com isso, né, trabalhar com reforço estrutural, recuperação estrutural, que é só fazer projeto estrutural do zero. Mas é mais um mercado amplo que existe, né, e como eu falei, está intimamente ligado, está diretamente ligado com o engenheiro de estrutura. É o engenheiro de estrutura que tem que fazer isso. Né? E reforço de estrutura, quando que a gente faz e por que a gente faz reforço de estrutura? Né? Tem dois tipos de reforço que você pode fazer na estrutura. Né? A estrutura pode demandar, o cliente pode solicitar o seu trabalho de reforço estrutural. Um reforço para conserto, né? Ou seja, deu algum problema na parte de projeto ou na parte de execução, que resultou como consequência um comportamento inadequado da estrutura, deformou demais, trincou as paredes e assim por diante. Então você pode fazer ali uma intervenção de reforço estrutural para corrigir, né, o mau funcionamento, o comportamento de estrutura. Então um reforço de conserto. Né. Deu uma pausada aqui, deu uma pausa aqui no vídeo, mas eu acho que voltou, né? Por favor, alguém me fala aí se está ok. Não sei porque é a segunda vez que acontece isso aqui. Tá ok aí, gente? Estão me escutando? Já estou indo para o finalmente aqui do vídeo. Estão escutando aí, gente, por favor? Ok, obrigado. Então vamos lá. Então falei do reforço de conserto e tem o reforço para alteração de uso, né? Que também acontece demais, né? O que é reforço para alteração de uso? Um projeto, uma laje foi projetada para uma finalidade, né? E algum cliente comprou aquela edificação de prédio e resolveu quebrar todas as paredes, fazer ali uma outra utilização, né? Que demanda um carregamento muito maior de utilização. Então você tem que fazer uma verificação daquela estrutura e fazer um reforço nela para atender a nova utilização, né? Reforço estrutural de nova utilização. Ou também acontece bastante de alguém quer tirar um pilar, né? Quer ampliar um espaço, quebra uma parede, tem um pilar ali, quer quebrar o pilar, então você tem que fazer um reforço, uma intervenção ali de alteração de uso. Né? São trabalhos extremamente técnicos, realmente você tem que entender o que está fazendo. Né? Então aí vem toda essa bagagem que eu falei de conceitos, né? Você tem que entender o que está fazendo e utilizar bem as ferramentas e os softwares para auxiliar, né, nesse desenvolvimento. Né? E o mercado de reforço estrutural, de laudos, vistoria, ele é bastante amplo, como eu já falei, tem muita demanda desse trabalho, eu já fiz bastante, hoje eu não gosto de fazer muito, né? Um trabalho assim, que demanda bastante tempo, né? E é um trabalho que você pode cobrar mais, com toda certeza, que não é todo mundo que faz, não é todo mundo que sabe fazer, né? E, enfim, mas é um trabalho gratificante, um trabalho muito importante dentro da engenharia de estruturas e faz parte do trabalho da engenharia de estruturas. Bom, gente,
Eu gostaria de imensamente agradecer a todos vocês que ficaram aqui, acompanharam, né? Agradecer mesmo e informar que eu gosto muito de fazer isso aqui e, mais uma vez, como eu já repeti, eu estou à disposição. Podem entrar em contato comigo no direct, no WhatsApp. Eu sempre atendo todo mundo, eu respondo. Qualquer informação, dúvida, eu respondo, eu não fico escondendo nada. Todo mundo que vive de perto, assim, mais próximo comigo, sabe que eu sou assim. Então, gente, muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade que não vai faltar de a gente fazer mais live e mais informação para vocês. Ok? Grande abraço e até a próxima oportunidade. Abraço para vocês. Depois eu respondo aí as perguntas, ok? Um abraço.